Queridos amigos, boa noite. É com muita alegria que eu estou nessa casa pela segunda vez, dessa vez falando. A primeira vez que eu estive foi 18 de março de 2008, há quase exatos 10 anos. Vim para assistir uma apresentação, mas aquele menino que na época tinha 14 já tinha na alma desejos que implicavam levar esperança para qualquer pessoa em qualquer lugar. E há 7 anos eu comecei a fazer as minhas palestras e, curiosamente, a primeira foi aqui em São José do Rio Preto. Fui a convite de um amigo que me levou para uma instituição onde tinha um projeto social com crianças e jovens que aprendiam tocar instrumentos musicais. Aí me convidaram para fazer essa que seria a minha primeira palestra. E eu jamais poderia esquecer essa primeira palestra, porque foi um grande, mas um grande fracasso. Toda vez que eu encontrava esse amigo, Walter Freire, eu dizia assim: nossa, Walter, você lembra aquela palestra? Que coisa horrorosa. Eu fico me cobrando tanto, por que aquela primeira palestra foi tão ruim? Ele dizia: André, mas a palestra não foi ruim, a palestra foi boa. Eu disse: não, Walter, você sabe, né? Bondade foi das pessoas que me ouviram, porque são carinhosas, mas na verdade foi muito ruim. Ele disse: não, foi boa sim. Passava mais um tempo, 1 ano, 2 anos, eu vinha em Rio Preto fazer a palestra e encontrava o Walter, perguntava como é que estava, as coisas, a família, os filhos. Walter, você lembra aquela palestra? Como foi ruim? André, mas eu já te disse que a palestra não foi ruim, a palestra foi boa. Depois que eu já tinha reclamado pela 4ª vez, no 4º encontro, ele me disse a seguinte frase, que eu jamais vou me esquecer: André, não condene a semente. Muitas vezes nós exigimos das pessoas, ou às vezes de nós mesmos, atributos que a nossa alma ainda não foi capaz de fazer florescer. E a gente perde a paz no nosso cotidiano por isso. Exigimos das pessoas as qualidades que elas ainda não possuem. São sementes que a gente briga para florescer, mas ela tem um ciclo natural. Mas nessa noite, eu quero que a gente relembre alguns pontos importantes para que a gente consiga ter paz no nosso coração para o novo ano que vai começar. Então, como eu tenho feito em todas as palestras que eu fiz nesse mês, a pergunta que eu faço para vocês é: vocês desejam ter paz no coração em 2019? Então levanta a mão, quem deseja ter paz no coração. Então vem comigo assim, ó. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Agora eu vou fazer o convite para os encarnados. Cante comigo. Esse ano quero. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer.
Aquilo que a gente lança como desejo, nós projetamos na atmosfera, a força que tem o nosso pensamento faz com que isso, cedo ou tarde, aconteça. Se você faz projeções positivas, você vai se sintonizar com ideias igualmente sintonizadas com a positividade e vão dar mais força para aquilo que você deseja. Se você deseja coisas negativas, o mesmo processo vai acontecer. Aquilo que você projeta de negativo vai encontrar as outras mentes que pensam de modo semelhante e sintonizadas com você vão potencializar a sua negatividade. Então, meu desejo é que você projete coisas positivas para o novo ano. Que você, por exemplo, consiga ver as pessoas de um jeito diferente. A nossa cultura tem um costume muito ruim de criticar as pessoas de modo muito intenso. A gente tem o hábito de julgar muito facilmente. Portanto, eu digo para vocês que existem dois tipos de seres humanos: pessoas rasas e pessoas raras. Fui eu que criei essa analogia, fala se eu não fui inteligente. Pessoas rasas são aquelas que, por exemplo, eu vou fazer o diagnóstico de cada uma delas e aí você vai descobrir em qual dos dois grupos você está. Pessoas rasas são aquelas que brigam no trânsito. Pessoas rasas. São aquelas que não aprenderam, por exemplo, o valor do perdão. Quando o outro comete alguma estupidez, olhar e dizer: tá, tudo bem, eu sei que você é uma semente que ainda não é capaz de oferecer aquilo que eu espero. Então eu vou ter paciência para lidar com você. Como William Shakespeare afirmou: quem guarda ressentimento no coração, toma veneno esperando que o outro morra. E tem gente que passa décadas cultivando a mesma mágoa no coração. Isso é muito triste. Eu conversava com uma senhora, mais de 70 anos, me dizendo algo que tinha acontecido com ela e que ela tinha ficado profundamente ofendida. E falava assim, até com os dentes juntos: mas um dia eu vou encontrá-lo e vou dar a resposta que ele merece. E ela contou a história, o que tinha acontecido, que tinha magoado em relação à pessoa. A história tinha tantos detalhes, mas tantos detalhes, que eu falei: gente, é uma história do Machado de Assis, porque com essa riqueza de detalhes, só o Machado de Assis descrevia alguma cena assim. Mas fulano disse isso, foi assim, assim, aquilo ou tal. Eu pensei, essa senhora tem 70 anos. Como é que ela consegue guardar esses detalhes? Aí eu perguntei: minha senhora, fui fazer a pergunta, né? Quando que aconteceu isso? Foi ontem? Foi semana passada que essa pessoa te ofendeu? Vixe, meu filho, acho que você não tinha nem nascido quando aconteceu isso. Eu disse: eu não tinha nem nascido. Ela disse: não, mas faz tanto tempo. Eu disse: pois é. Guardar o ressentimento no coração. Não dar às pessoas o direito de ser como elas são. Isso tudo nos impede de ser felizes. Sermos felizes. Vamos continuar o diagnóstico. Pessoas rasas são aquelas que apontam os dedos e encontram defeito em todo mundo. Você conhece alguém assim que adora encontrar defeito em todo mundo? Conhece? Eu conheço. Eu luto e peço a Deus todos os dias para eu não ser essa pessoa. Quando começou dezembro, esse mês de dezembro, eu sabia que ia acontecer algumas atividades específicas, não só as palestras, mas os shows de Natal com o coral de crianças. E eu sabia que eu ia lidar com muita gente. E sabia que ia lidar com pessoas que não tinham o mesmo pensamento que eu, a mesma compreensão que eu. Então eu lembro que eu estava andando de carro um dia, indo para casa, pensando: meu Deus, que nesse mês de dezembro eu não brigue com ninguém, que eu leve todas as coisas na boa, na paz. Se a pessoa não compreender, paciência, vamos fazer do jeito que der para fazer. Mas eu não vou perder a minha paz. Mas tem gente que adora encontrar defeito em tudo. Quando eu estou fazendo palestra para alunos ou para professores em escolas, eu conto sempre uma história que eu aprendi na 3ª série, que hoje é o 4º ano. Aprendi como se fizesse, 3 décadas que eu tivesse feito a 3ª série. Mas na época era a 3ª série.
E aí eu aprendi na sala de aula com a minha professora uma história de um personagem do Monteiro Lobato. Esse personagem do Monteiro Lobato, chamado Américo Pisca-Pisca, adorava reclamar das coisas. Eis que numa determinada ocasião, ele que tinha o hábito de reclamar, cuidado, viu gente? Quando você coloca no seu dia a dia com um comportamento em repetidas vezes, ele deixa de ser um ato isolado e passa a ser um hábito. Quando ele passa a ser um hábito, aí gera um problema, porque aí ele fica automático no seu comportamento. Ele, como tinha o hábito de reclamar, diante de uma jabuticabeira disse: mas como é que pode? Jabuticabeira é uma árvore tão grande, dá uns frutinhos tão pequenos, sendo que a melancia, que é uma fruta muito maior, é sustentada por uma rama no chão. Ele disse: não, Deus errou nos cálculos. A melancia que está no chão tinha que estar lá na jabuticabeira, porque a árvore é grande e o fruto tem que ser grande. Sabe aquela pessoa dona da razão, que sabe tudo? O fruto é grande, a árvore tem que ser grande. A jabuticaba, que é pequenininha, tinha que estar lá na rama, no chão. A história conta que um dia ele dormia sob a jabuticabeira e acorda surpreendido por uma frutinha que caiu na ponta do seu nariz. Aí o Monteiro Lobato encerra dizendo assim: e se fosse a melancia? O que é que teria acontecido? As pessoas rasas, como a própria palavra diz, enxergam a vida pela ótica limitada do seu cotidiano, do seu modo de viver. Elas não conseguem voar alto e projetar a existência por óticas mais profundas e espirituais. Quem já leu A História de Fernão Capelo Gaivota? Ótimo. Quem não leu, leia o livro porque é muito legal. É mais ou menos como a história do mito da caverna de Platão. É a história de uma gaivota que não queria ser como as demais, que voava apenas para sobreviver, voava baixo para catar os restos de comida que os pescadores deixavam boiando na água, e tinha ambição, já que tinha a capacidade de voar, de aprender coisas superiores, de aprender voos diferentes, lugares diferentes, que não fosse voar para sobreviver. A partir do momento que na nossa existência nós temos um comportamento assim, enxergar a vida por uma ótica que seja elevada, por um panorama iluminado, nós deixamos de ser pessoas rasas e passamos a ser pessoas raras. Pessoas que, ao invés de apontarem os dedos, estendem as mãos. O que mais tem pelo mundo são pessoas apontando os dedos, quase ninguém estendendo as mãos. Eu sinto pena daqueles que pensam que a transformação do mundo vai se dar por um estalar de dedos, por algo alheio à nossa vontade. Mas fico muito feliz quando eu vejo notícia de gente lá no seu dia a dia que ajuda uma pessoa que precisa, que faz uma atividade social, que vem para uma instituição espírita e faz um trabalho que possa ajudar a instituição e vai entregando as suas mãos e as suas energias em benefício do outro. É muito melhor e muito mais produtivo do que reclamar das situações simplesmente por reclamar. Em 2014, eu conheci a história de uma senhora que de tão importante foi essa história que eu incluí no meu livro Iluminar. Eu decidi publicar uma obra focada em educação no sentido de comportamento moral. Sobre educação, eu pensei, a história dessa mulher é desconhecida, as pessoas precisam tomar conhecimento. Uma senhora gaúcha, graduada em serviço social, terminou o curso superior e chegou à seguinte conclusão: não existem pessoas irrecuperáveis. Ela colocou no trabalho de conclusão de curso: não existem pessoas irrecuperáveis. Os métodos é que são inadequados. O problema não é que o outro não tem mais jeito. Vou traduzir para vocês, vou pegar essa frase dela do TCC e vou traduzir para vocês no mineirês. Vocês conhecem o idioma mineirês? Se ela fosse mineira, ela teria dito a mesma frase, só que da seguinte maneira: não existe pessoa que não tem mais jeito, depende do jeito que você lida com ela, uai. Tudo vai ficar mais fácil quando você mudar o jeito de lidar com ela.
E não bastasse essa frase que já era... O uai foi bacana, né? Não bastasse essa frase que já era por si só extremamente educativa, ela passou a sua existência exemplificando o que ela tinha dito. Porque um bom mestre, um bom professor, é aquele que quando chega na sala de aula, ao invés de trazer o novo conteúdo, e se os alunos não entenderam, não tem problema, é eles que não conseguem aprender e vai atropelando as coisas, ele chega e explica. Os alunos não entendem porque é um conteúdo novo, diferente de tudo que eles já aprenderam. Aí o professor se utiliza da sua boa didática, dos instrumentos pedagógicos que tem, pega um exemplo do cotidiano do seu aluno e coloca dentro do novo conceito e ele fala, entendi o que o senhor quis dizer. A mesma coisa, só dá um exemplo que pertence àquela situação do seu educando. E ela fez isso. Ela disse um conceito novo, olha, todo mundo tem jeito, mas o que a gente precisa mudar é o jeito de lidar com as pessoas. Todo mundo tem jeito. Ela trouxe inicialmente 36 detentos para sua casa, que estavam em regime semiaberto, num presídio próximo à cidade onde ela residia. As pessoas em torno dela achavam que um dia ela seria a próxima vítima. Porque a frase que ela mais ouvia era, esse povo não tem mais jeito. A Dona Maria está lidando com gente que não tem mais solução. E ela era uma pessoa rara. E se você deseja ser uma pessoa rara, você vai ter que filtrar tudo que você escuta e guardar no seu coração somente o que for importante. Porque se você guarda tudo como uma esponja que vai se encharcando de toda a negatividade que você ouve, uma hora você vai adoecer. E você não precisa disso. Ela filtrava o que ouvia e prosseguia em silêncio, fazendo o seu trabalho, no sentido de recuperar aqueles homens dos pensamentos e da vida que eles tinham. Se tinham parado de estudar, arrumavam um professor. Se não tinham nenhuma habilidade profissional, colocava num curso profissionalizante. Se não tinha uma religião, oferecia para eles um leque de opções e dizia, o importante é você encontrar algo que preencha a sua alma. Passaram-se muitos anos. Um dia ela resolve trazer o presidiário mais perigoso que estava na prisão. O delegado faz a advertência. Olha, Dona Maria, a senhora sabe que essa coisa que a senhora quer levar para a sua instituição está preso porque cometeu vários assassinatos. Então toma cuidado com isso, porque isso não tem mais jeito. Vou abrir um parênteses na história para explicar uma coisa para vocês. Por que é que esse delegado se referia ao detento como objeto, coisa, isso? Há um estudo de um neurocientista que foi neto de judeus que estiveram nos campos de concentração na Alemanha, que desde pequeno sempre ouviu falar dos monstros nazistas. Quando cresceu, se colocou a estudar esses monstros que faziam aquelas crueldades com os judeus. Ele, na cabeça de criança, tinha compreensão, como quando ele era criança, ouvia falar daqueles homens maldosos, ele imaginava que eram pessoas monstruosas. Como nos filmes, você identifica quem é o vilão pela aparência que ele tem, que te causa medo, não é assim? Na cabeça dele de criança era a mesma coisa. Alguém que fosse horripilante, tivesse o comportamento de ser cruel. Quando ele cresceu, ele se deparou com um médico nazista chamado Joseph Mengele, que não tinha a aparência de alguém abominável. Era um homem com uma boa aparência, bem vestido, cabelo penteado, nas fotos que ele viu. E aí veio uma dúvida na cabeça dele. Como é que pode esse homem, com a aparência de ser uma pessoa tão normal, ser tão cruel como ele foi? E pesquisando a história dele, ele se deu conta de que todos que conviveram com ele, familiares, amigos, exceto os judeus, todos que conviviam com ele no círculo de amizade e de família, diziam que ele era uma pessoa extremamente educada e um cavalheiro. Aí ele pensa, não é possível.
Como é que pode, no mesmo coração, caber a generosidade de ser bondoso com familiares e amigos e conhecidos e profundamente cruel com alguém simplesmente porque é judeu? Como ele era neurocientista, esse jovem chamado Simon Baron Cowell, ele começou a estudar a história dele. Viu que tinha o Joseph Mengele, uma enfermeira que o auxiliava nas atrocidades que fazia, que antes de ela trabalhar com ele, ela havia ganhado um prêmio por ser uma excelente cuidadora de idosos. De novo a dúvida. Para você cuidar de uma pessoa idosa, você precisa ter paciência, calma. Como que ele tinha a assessoria de alguém que estava ali observando toda a crueldade que ele praticava e já tinha ganhado um prêmio por cuidar muito bem de idosos? Vou resumir a história, que está no livro Ubuntu. Com o seu estudo científico, a conclusão que ele chegou foi a seguinte: a educação que a pessoa tem determina quem ela vai entender como ser humano e quem ela vai entender que é menos do que um ser humano. Por isso, que na cabeça de algumas pessoas que praticam crueldades, elas não sentem absolutamente nada quando fazem o outro sofrer. Porque essa pessoa que sofreu pertence a um grupo de seres humanos que para ela não é gente. O seu psicológico entende assim. E o que acontece? Toda vez que a gente olha para alguém, a gente busca nos olhos o que a pessoa está sentindo. Isso é fato. Se a pessoa está com uma expressão de tristeza, você se pergunta, mas por que ela está triste? Se você assiste as videocassetadas, você não sente as pancadas como se fossem você? As sente ou não sente? Se o cara está jogando futebol também, leva um chute, você fala, nossa, essa eu senti aqui. Por que é que você chora quando a mocinha lá no final do filme consegue o que ela queria? Se não é a sua história, se não é você, se não é ninguém que você conhece. Porque naquele momento você se espelha no sentimento que o outro sentiu. Espelhamento de sensações. Seja de alegria, seja de tristeza, de dor, de prazer, você se espelha no que o outro está sentindo. Se você entende que alguém é menos do que ser humano, não acontece esse espelhamento. Então você não sente nada quando vê o outro sofrer. Conseguiram entender? Vou exemplificar uma notícia que vocês ouviram há 10 anos atrás. 2 jovens de classe média em Brasília compraram combustível, foram a uma praça e queimaram um senhor que dormia no banco da praça. Lembram dessa notícia? Completou acho que 10 anos esses dias. Quando estavam diante do delegado, foram interrogados porque fizeram aquilo e a resposta foi: desculpa, seu delegado, a gente não sabia que ele era um índio. Nós pensávamos que fosse um mendigo. Entenderam o que se passou na cabeça dele? Para ele, mendigo não é gente. Aí é um problema sério, porque a fraternidade não está ecoando por completo nesse coração. Se você escolhe a quem você vai ajudar pela religião, pela nacionalidade, por qualquer coisa, a fraternidade não está sendo completa no seu coração. Vou fechar o parênteses para você entender a frase agora. Toma cuidado com essa coisa, Dona Maria, porque isso não tem mais jeito. Entenderam o que se passou na cabeça do delegado? Aquele homem, para ele, não era gente. E ela, com toda bondade e sabedoria, respondeu: desde quando eu trouxe o primeiro anjo, eu sabia que não seria fácil. Mas não existem pessoas irrecuperáveis. Os métodos é que são inadequados. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Diz, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte.
Mariana aqui, ela é muito mais bonita do que vocês imaginam. Ela prosseguiu por mais de 30 anos cuidando desses homens. Cresceu, a sua instituição cresceu, tinha um espaço próprio para que ela pudesse, de fato, ajudá-los a serem pessoas melhores. Lá no Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande do Sul. Passado muitos e muitos anos, um dia eu, lá em 2014, diante do computador, vejo a seguinte notícia. Assistente social gaúcha, que desenvolveu trabalho notório no Rio Grande do Sul, completa 102 anos de idade. Maria Ribeiro da Silva Tavares. Aí eu li a história dela porque me chamou a atenção. E é essa a história que eu contei para vocês. Mas tinha uma foto acompanhando a notícia. Agora analisa comigo o seguinte. Meu avô faleceu com 78 anos de idade. Eu me lembro que no aniversário dele de 78, eu cheguei, ele já tinha Alzheimer. Cheguei, vô, parabéns, quantos anos o senhor está completando? Eu acho que é 74. Aí minha avó perto falou assim, não, é 78. Aí tá, sentei do lado dele, passou mais alguns minutos, ele virou para mim e fez a mesma pergunta que ele fazia toda vez que me encontrava. André, quantos anos você tem? Aí eu disse, 23, ano passado. 23, senhor, vô. E o senhor? Ele tinha acabado de ouvir. Ele respondeu, eu acho que é 72. Falei, não, vô, é 78. 78? Eu disse sim. Ele, eu não quero mais brincar desse negócio de idade, não. E já tinha aqueles problemas de minha avó ter que dar o remédio, sabe aqueles... A pessoa quando vai se tornando idosa, ela volta a ser criança, ela precisa que cuide, que dê banho, não é assim? Remédio, comida... Às vezes tem que tratar como se fosse uma criança. Maria Ribeiro estava com 102 anos de idade. Eu pergunto para você, ela precisa ou não precisa de um cuidador próximo dela? Mesmo que ela quisesse, ela precisa de alguém próximo. E quem cuidou dessa senhora? E estava na foto do site. O mesmo sujeito que foi apresentado para ela como coisa. Toma cuidado com essa coisa, que isso não tem mais jeito. Empurrando a cadeira de rodas, dando comida na boca, como se fosse sua própria mãe. Sabe por quê? O amor lava a multidão dos pecados. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, vai outra vez. Vou dizer uma coisa para você. 2009, é porque se eu não falar isso, a gente não vai caminhar. 2009, eu estava no IELAR assistindo uma palestra do meu querido amigo Plínio Oliveira, que é quem vai produzir o meu primeiro disco. Inclusive, a última vez que ele veio para Rio Preto, eu levei de Jales para cá, e aí eu trouxe no meu carro, acabou o combustível. A gente empurrou o carro 2 horas da manhã. Você sabia disso? Empurramos o carro 2 horas da manhã para um posto que estava fechado. E aí deu uma confusão toda lá e aí a gente parou o carro. O moço do DR que estava no caminhão não quis nos atender. Disse, não, minha obrigação é colocar dentro do posto. Mas o posto está fechado. Não, mas a minha obrigação é só essa, colocar dentro do posto. Mas você ganha para ajudar as pessoas, né? Não, mas eu só faço isso. Se insistir muito, eu vou chamar a polícia. Tudo bem. Ele foi no aplicativo e pediu um Uber daqui de Rio Preto. Foi uma moça, uma mulher, 2 horas da manhã, muito gentil, buscou, levou a gente para comprar o combustível, eu trouxe, ela levou para Rio Preto e eu voltei para Jales. O nome dela é Juliana. E ela contou que cursava publicidade e propaganda aqui em Rio Preto. Que tinha problemas de insônia, por isso que ela resolveu trabalhar no Uber, porque não encontrava um outro emprego. E o Plínio, fazendo palestra na casa de Maria, no dia seguinte, contou essa história.
Eu vim com meu amigo André de Jales, com toda a Juliana da faculdade, de tudo mais a história da menina, e disse: na vida você deseja ser quem? O moço do DR ou a Juliana? Eu pergunto para você, você quer ser quem na vida? O moço do DR ou a Juliana? Aí ele contou isso na palestra. Quando terminou, veio uma mocinha que comprou um CD dele e falou assim: autografa esse CD para mim que eu quero dar de presente, porque a Juliana faz faculdade junto comigo. E o ciclo se fechou, mostrando que sempre a generosidade vence. Eu estava no IELAR em 2009 assistindo uma palestra dele, eu lá no fundo, ele dizia assim: André, um dia eu vou estar no plano espiritual e quero ouvir você dizendo, ele não morreu ainda, mas eu já estou dizendo antes disso acontecer, quero ouvir você dizendo a mesma frase que eu digo, o mesmo incansável argumento: cante sem medo de ser feliz. Aí você vai pensar, mas eu tenho voz de taquara rachada. Não, aqui não é o The Voice. Como está escrito no livro dos Espíritos, para nós espíritos a intenção é tudo. Então não importa se você vai desafinar, cante com o coração. Quem canta... Eu aprendi em Três Fronteiras, quando eu fui fazer uma palestra lá numa casa espírita, uma mulher disse para mim assim: André, quem canta seus vizinhos espanta. Eu falei, mais uma vez as pessoas com medo de fazer o que é bom, o que é certo. Então eu vou dizer para você, não é você que desafina, é a pessoa que está sentada do seu lado que não sabe apreciar a sua voz maravilhosa. Veja, não diga que a canção está perdida, e não diga que a canção está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, e não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, vai e tente outra vez. Quando você estiver naquele momento da sua vida que você se pergunta assim: e agora, José? O que eu faço nessa situação difícil da vida? Eu vou confessar para vocês, eu escrevo poesia. Os livros meus, além de ter os textos disso tudo que eu estou falando, tem alguns poemas que eu escrevi. Eu tinha 14 anos, eu ia na biblioteca da escola e lia esse poema do Drummond. E agora, José? A festa acabou, o dia acabou, o povo sumiu, a noite esfriou. Eu pensava, gente, coitado desse homem. A situação já não deve estar boa, ainda vem um eu lírico que fica só falando o que tem de ruim na vida do cara. Eu falei, não, isso não é justo. Aí eu cresci o ano passado, fiz um DVD e tem um vídeo no YouTube. A propósito, se inscreva no meu canal no YouTube para ver vídeo de palestra. Tem um vídeo lá que eu recito o poema do E Agora, José. Mas eu pensei, não, eu preciso encontrar uma resposta para o José. Eu não deixaria esse homem minguar de tristeza. Se alguém dissesse para ele, e agora, José? Eu ia responder, veja. Me ajuda na resposta. Não diga que a canção, não diga que a canção está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, e não diga que a canção está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, vai, tente outra vez. E agora, José? Tente outra vez. Eu preciso dizer para você que se você deseja que o novo ano seja de paz, você precisa escolher ser uma pessoa rara. Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes a gente não se dá conta de que um comportamento que muitas vidas a gente perpetuou, agora com a ideia de reforma íntima, a gente precisa mudar o jeito de ser. E eu vou dizer para você por que é complicado. Tem uma lei da física, uma lei do mundo físico, que pode nos ajudar a explicar por que é tão difícil mudar o comportamento.
A lei da inércia de Newton ensina basicamente o seguinte: se você está dirigindo um carro a 120 km por hora, vamos supor que tem uma caixa do seu lado no banco do passageiro, e você freia bruscamente o carro para 20 km, o que acontece com a caixa? Ela dá um solavanco para frente, porque a intenção daquele corpo é permanecer no movimento que ele estava. Ele estava correndo, a intenção é que ele continue correndo. Se você está parado a 20 e acelera a 120, solavanco para trás. Nós passamos por várias existências cultivando os mesmos comportamentos a 120 km por hora. Aí a gente aprende que aquele parente difícil é uma estrela na nossa história. A gente aprende que aquela pessoa complicada no nosso trabalho é importante para a nossa transformação. A gente aprende que aquela raiva que a gente tem de tudo e aquela impaciência tem que ser convertida em compreensão. A gente aprende que aquela necessidade de julgar tem que ser convertida em perdão. O que é que vai acontecer? Você vai frear o automóvel da sua alma para 20 quilômetros. O que vai acontecer com as suas tendências? Vão desejar continuar como estava. Por isso é que é tão importante tentar outra vez. Por isso é tão importante nós buscarmos os comportamentos que nos ajudam a ter sobre a vida uma postura diferente. Porque se a gente prosseguir a 150 km por hora, a gente nunca vai ser feliz. Nós teremos paz no coração a partir do momento em que a dor do outro se tornar também a nossa dor. A partir do momento em que o outro sofrendo seja motivo para você auxiliar como puder. Se não puder auxiliar, que não seja você aquele que aumenta o sofrimento do outro. Nós precisamos ser aquelas pessoas que, ao invés de criarem muros, como fazem as pessoas rasas, eu não preciso de ninguém. Nós temos que desenvolver pontes entre as pessoas. Não significa que aquela pessoa que você não gosta, você tem que idolatrar. Mas entenda as limitações que ela possui. Porque quando você cura a dor do outro, você se cura também. Quem enxuga as lágrimas alheias não tem tempo para chorar. Eu tenho um projeto que eu desenvolvo em 4 cidades. Uma delas é José Bonifácio. Eu não sei que direção fica. Uma delas é José Bonifácio, que inclusive o show foi segunda-feira. Eu ensaio as crianças durante alguns meses e a gente apresenta um show de Natal na praça para as próprias pessoas da cidade assistirem. E tem sido muito lindo e um sucesso de público e de emoção muito grande. Num dos municípios onde eu desenvolvo o projeto, as crianças trabalharam com tanto carinho, com tanto amor, que em 1 mês e meio, 1 mês e 10 dias, nós produzimos um espetáculo. Apenas 10 ensaios. Nós conseguimos fazer o show mais lindo de todos os 4. Aí eu conversei com a prefeitura, eu falei assim, depois do show, marca um dia para a gente conversar com as crianças, convida as crianças, vamos fazer um lanche para elas e tal. Aí o pessoal do Serviço Social do município, que é quem patrocina o projeto, comprou sorvete para as crianças, salgados, e a maioria delas são de condições bem humildes. Eu e minha namorada cuidamos do projeto, a mulher mais linda do mundo. Vocês não vão poder conhecer, porque ela não pôde vir hoje, mas ela está me assistindo lá na casa dela. Eu mandei o link para ela. Ela rege o coro enquanto eu fico no piano. E a gente cuida dessas crianças com muito amor e com muito carinho. Passado a apresentação, no dia desse encontro que teve salgado, sorvete, eu sentei com elas e disse assim, eu quero saber o que é que vocês acharam dessa experiência que nós tivemos. E eu fiquei sabendo que no dia do show, enquanto eu fazia a primeira parte no piano com o público, uma menina do coro de 10 anos de idade tinha chorado quando eu cantei uma determinada música. E eu achei muito bonito. Embora ela não soubesse, porque foi minha namorada que me contou depois. Olha, a menina assim chorou quando você cantou a música. A menininha foi dar o depoimento dela lá. E ela disse assim, tio, quando você cantou aquela música, eu chorei. Aí eu fingi que não sabia. Não quis atrapalhar a beleza daquele momento. Eu disse, você chorou? Eu disse, chorei. Alguma coisa me soprou na consciência. Pergunta por quê. E eu perguntei.
Por que que você chorou, meu amor? Porque eu apanho do meu pai desde criança. E na minha cabeça, ela não disse com essas palavras, mas a ideia foi essa. E na minha cabeça, a imagem de um homem era aquela violência que eu tinha do meu pai. Porque eu cresci apanhando dele. Quando eu te conheci, eu cheguei à conclusão que nem todo mundo é violento. E eu me emocionei de poder estar perto de você. Porque, gente, no nosso coração ninguém deseja sofrer. Todo mundo quer ser amado como é. Mas a partir do momento apenas que nós deixarmos de lado todo aquele orgulho, todo aquele preconceito que nos ataviza ao auxílio ao outro, é que finalmente a gente vai encontrar a paz. Eu não quero que você olhe para o meu comportamento, eu quero que você olhe para essa criança que descobriu aos 10 anos de idade a esperança de existir um homem, uma pessoa do sexo masculino que não é violenta, nesse mundo de tanta maldade. Vamos ser nós as pessoas que abraçam as crianças, que amam as crianças, que ensinam para elas coisas positivas. Eu tenho um filho do coração, ele se chama Pedro Luca. É o filho da minha namorada. É o menino mais lindo do mundo. Tem 6 anos de idade. Um dia a gente estava indo fazer uma palestra num teatro de uma outra cidade. Aí no meio do caminho estava o entardecer e apareceu, sabe aquela estrela solitária que aparece no céu? Eu disse assim, Pedro, aquela estrela lá o tio vai te dar de presente. Porque pode ser que qualquer presente que eu te dê nessa vida, você pode perder, pode sumir, o tempo pode corroer. Mas eu quero te dar a estrela, para você lembrar que a vida não termina. E que mesmo que um dia eu passe, a estrela vai estar lá, para você lembrar que o seu tio te deu de presente. Eu desejo de todo o meu coração que nós possamos entender a vida por uma ótica mais iluminada, mais espiritualizada. Ser um ombro amigo de uma pessoa rara, que ao invés de apontar os dedos, estende as mãos. Que ao invés de fazer muros, constrói pontes. Que ao invés de ferir, preferem florir. Ando devagar porque já te... E levo esse sorriso porque já chorei demais. Me ajudem. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. De estrada eu sou. Então diz, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Vou dizer uma coisa para vocês. A minha palestra é sempre muito sincera. Eu não faço roteiro. Eu disse para minha querida companheira aqui do Francisco de Assis, eu não faço roteiro para a palestra. Eu digo o que eu acho que naquele momento o coração está pedindo para dizer, porque assim fica mais sincero.
Só mais uma historinha eu queria contar, já que bateu saudade do Pedro. A gente assiste um filme, talvez quem gosta do mesmo estilo de filme vai conhecer, o filme dos Vingadores. Então a gente assiste todos os filmes de super-heróis que tem. O último filme que saiu, vou explicar bem rapidinho. O último filme que saiu, o vilão do filme precisa juntar 6 joias do infinito numa, tipo uma luva, 6 joias do infinito para ter o poder absoluto do universo. E o Pedro assiste junto comigo o filme. Ele sabe que essas 6 joias simbolizam o que há de mais importante na existência. Aí um dia a gente estava lá em casa, no sábado à tarde, estava chovendo. Aí eu falei assim, Pedro, quais são as suas joias do infinito? Ou seja, o que é mais importante para você? Aí ele respondeu, as minhas joias do infinito, tio, são os meus amores. E eu disse, e quem são os seus amores? Ele disse, você, a minha mãe e os meus filhos. Vou explicar para vocês o que são os filhos de uma criança de 6 anos de idade. É um cachorro que se chama Tommy, tem 2 tartarugas, que ele não gosta, mas que a avó dele gosta, então tem em casa, um coelho e tinha 2 peixinhos. Mas os 2 peixinhos tinham morrido. E aí a minha namorada não sabia como dar a notícia para a criança, então ficou segurando, deixou o aquário lá, enterrou os peixinhos e falou, a hora que eu não puder mais, a hora que ele perguntar, eu falo, eu não vou falar nada que esses peixinhos morreram. Um dia o Pedro chega em casa, põe a mão na cintura e fala assim, a gente está criando algum peixe invisível por acaso? Porque eu não estou vendo mais os peixes aqui no aquário. Ela falou, vixe, chegou a hora. Como ela é professora de história, ela tem pedagogia, ela disse assim, ai Pedro, é que como você fez muita bagunça semana passada, o peixinho morreu de desgosto. Eu falei, professora Karen, que método pedagógico é esse? Mas ele se saiu muito bem. Ela falou assim, mas vocês não deram ele para o Tommy comer não, né? Falei, não, a gente fez um funeral, chamou os amigos peixes, foi tudo certinho, depois a gente enterrou, foi tudo perfeito. Ele disse, então tá tudo bem. Eu desejo de todo o meu coração que a sua vida seja assim feliz, com coisas simples. E que você nunca se esqueça. Se você deseja ter paz no coração, você precisa trabalhar por ela. Como Gandhi afirmou, nós precisamos ser a mudança que nós desejamos ver no mundo. E se você caminha ao encontro do sol, vai ser sempre alvorada. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração que me trouxe, um dia me levará. Agradeço aos amigos espirituais que sempre me levam, protegem, me trazem de volta e sem os quais eu não conseguiria ir muito longe. Agradeço ao Abilinho e toda a direção da casa que me possibilitou estar aqui. Para mim foi uma honra. O dia que eu marquei a palestra aqui, eu disse, me sinto agora um sujeito importante. Eu vim aqui há 10 anos, e sempre imaginando, um dia eu vou fazer uma palestra no Kardec. E fiz a palestra no Kardec. Eu agradeço a cada um de vocês aqui presentes. Depois da palestra tem os meus livros e CDs de palestras musicais à disposição. O valor de cada item é R$30, mas se você levar 2 é 50. O abraço é de graça. Lógico, se você comprar o livro, eu vou te abraçar mais forte. Obrigado. Porque assim, eu preciso explicar. Todo esse trabalho que eu faço, ele necessita de uma manutenção. E através da propagação daquilo que eu escrevo, para que as pessoas possam ler e passar para outras pessoas, eu consigo manter o trabalho seguindo. Então, eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês e desejo um feliz 2019, um feliz Natal para todos vocês. Que Deus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Muita paz. Está, meus